Tcharam! Live da hora nona! Todo dia durante a pandemia, 9 da noite, no Instagram da IB Guaranhões, a Igreja Batista Guaranhões, em Vila Velha, no Espírito Santo. E depois essa live vai para o nosso canal no YouTube e também para o Facebook, nossas redes sociais. Olá, Michele, Edneia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Vamos chegando, que daqui a pouco vai aparecer aí o nosso convidado especial. Quem será o convidado especial desta noite? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um pastor, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, uma missionária. Ei, Regi! Beijo, meu amor, Regilene. Top da galáxia. Tamo junto. Vamos aguardar a chegada aí do nosso convidado da noite. Tamo junto em mais uma live. Acabei de pregar numa conferência online, claro, lá em Rondônia, Igreja Batista Central de Cacoal, em Rondônia, pastor Ailde. Acabei de pregar nessa conferência através do aplicativo Meet e foi retransmitido no Facebook. Se você quiser ouvir a mensagem que eu preguei para a Igreja Batista Central de Cacoal, em Rondônia, as 7 características de uma igreja saudável, baseada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Tá lá no Facebook. Você encontra lá Igreja Batista Central em Cacoal. E Iba Central Cacoal, eu acho que é assim que tá lá. Mas se você digitar Igreja Batista Central Cacoal, C-A-C-O-A-L, Cacoal, você vai achar o Facebook da igreja. Segue lá que é bênção e procura lá no dia de hoje. Hoje é que dia, gente? Hoje é 26? Hoje é 26 ou é 27? Eu já tô até perdido no tempo, hein? Não tô conseguindo ver a data aqui não. Mas é sábado. Sábado, 20... hoje é que dia, gente? Hoje é 26 ou é 27? É 28 ou é 29? Perdido no tempo. No meu relógio está dizendo 26, mas o meu relógio é meio doido. Às vezes ele me engana. Mas é isso aí. Estamos aqui na live. Vocês que estão aí nos acompanhando, pode colocar aí. Hoje é 27, né, Regi? Obrigado. Minha secretária maravilhosa, sempre me ajudando. Vou até arrumar aqui, ó. 27, menino. É porque tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31, né? Aí ele, às vezes ele fica defasado. Mas é isso aí. Diz aí quem tá aí. Deixa eu ver quem tá aqui online comigo. Edneia, Regilene. Olá, tudo bem com vocês? Quer sugerir aí um versículo enquanto o convidado não chega? Um versículo para a gente meditar ou uma pergunta, um texto da Bíblia. Qualquer coisa que vocês quiserem, estamos aqui para servir. Manda aí uma pergunta, manda aí um versículo. Vamos começar uma meditação rápida enquanto não chega o nosso convidado da noite. Tô esperando. E aí, pessoal? Me ajudem aí, Michele, Edneia, Regilene. Pessoal que tá entrando aí. Faz uma pergunta, bota um versículo. Me ajuda aí a dar uma reflexão esperando o convidado. Mate um leão, ó. Um leão por dia. Tem dia que é 2, 3. É bom demais servir a Deus. É bom demais servir a igreja. É bom demais.
Viver com Jesus é bom demais. E aí, pessoal? Tamo junto ou separado? Tô no aguardo, hein? Tcharam! Estou no aguardo. Fala, Angélisson. Beleza, meu querido? Como é que tá? Tudo ótimo ou tudo maravilhoso? Hum? Vamos aguardar aí. Quem será nosso convidado especial da noite? Convidado surpresa. Pá! De repente, pei! Surpresa. Refri não, Gerson. É chá mate, ó. Mate um leão por dia. Que conselho bíblico você pode dar às famílias que estão sofrendo com familiares na UTI por conta do Covid? Como continuar? E pessoal, ainda tem alguém aí? Travou, Angélis? Travou porque me ligaram aqui, rapaz. E agora, destravou? Me ligaram aqui lá de Rondônia, da conferência que eu acabei de pregar lá. Aí eu só respondi lá e voltei rapidinho. Voltou aí para vocês? E aí, Angélisson, clica aí, aceita. Quem tá na área aí? Samuel, Gustavo, Angélisson, Regilene, Lídia. Um beijo aí para vocês. E aí, pessoal, coloca aí para nós. Tcharam! E aí, Regi, como é que tá aí o menino? Então, você perguntou sobre o conselho, né? Que conselho bíblico eu posso dar às famílias que estão sofrendo com familiares na UTI por conta da Covid? Como continuar crendo em Deus diante do caos na saúde pública? Bom, nossa fé em Deus precisa ser inabalável, né? Precisa ser uma confiança, confiança plena de que Ele continua no controle, Ele continua no governo, e apesar da situação caótica, a humanidade vive em situação caótica desde o pecado. Desde Gênesis 3, desde quando o pecado entrou na vida do ser humano, nós estamos vivendo uma situação caótica, estamos corrompidos, moralmente corrompidos, espiritualmente, né, corrompidos,
E, como diz a Escritura, não há quem faça o bem, todos pecaram, estão separados da glória de Deus e realmente a situação é complicada desde Gênesis 3. Desde que o homem desobedeceu a Deus pela primeira vez, ele enfrenta dificuldades, ele enfrenta desafios, e a falta de fé, a falta de confiança, a falta de segurança em Deus também é produto do nosso pecado, também é resultado da nossa desobediência. Portanto, o que nós precisamos é crer de fato, crer. E Deus está no controle, fazendo a nossa parte. Né? Se somos crentes, se depositamos a nossa fé em Deus, isso é motivo suficiente para nos dar segurança, entregar nossa vida, o nosso caminho, o nosso estilo de vida ao Senhor, confiar nele, sabendo que ele tudo fará. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de acreditar, dificuldade de crer, dificuldade em experimentar Deus e ter experiências com Deus. Portanto, o que eu tenho a dizer é que as pessoas, cada um nessa situação, possa se abrir e se permitir acreditar em Deus, confiar em Deus, para viver uma experiência com Deus. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor de um coração contrito, quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que estão à sua procura, sinceramente desejosos da sua presença, da sua palavra, da sua proteção. O Senhor é onipresente, onipotente, ele pode tudo, desde que não fira o seu caráter. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, caso haja necessidade ou propósito. Portanto, temos que crer que o Senhor está no hospital, está lá com a pessoa, e nós podemos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas e desta pessoa, que seja o nosso caso, falar de Jesus, falar de Deus, e crermos que a morte, para quem está com Cristo, quem está em Cristo, a morte não é apavorante, a morte não é desesperadora, a morte não é um motivo de terror. Pelo contrário, como dizia o poeta Gioia Júnior, né? Vem doce morte, pintam a morte com uma cara feia, como uma situação horrorosa, como o pior evento que pode acontecer na vida de alguém é morrer. Mas nós que estamos em Cristo, nós que já ressuscitamos espiritualmente em Cristo, ressuscitaremos física e corporalmente pelo poder de Cristo. Nós cremos nisso. E isso nos dá esperança, isso nos dá expectativa, isso nos faz acreditar que Deus fará a sua vontade e que todas as coisas, todas, juntamente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, o nosso papel é cooperar para que as pessoas possam amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus para que todas as coisas possam cooperar para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos o que dá sentido à nossa vida, nós então conseguimos crer, conseguimos confiar, conseguimos descansar no Senhor. Apesar de sabermos que há corrupção, injustiça, há muita dificuldade por conta do pecado, do nosso pecado, o pecado da humanidade, nós vamos enfrentar. E o nosso mestre nos disse que neste mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu esse sistema
pecaminoso, corrompido, que insiste em nos escravizar e tirar de nós a esperança de que amanhã pode ser melhor. O choro, às vezes, dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Não importa a densidade das trevas, a luz brilha e afasta toda a escuridão. Não há noite, por mais escura que seja, que pode suportar o nascer do sol. Portanto, Deus, diz a Bíblia, ele é o nosso sol, o sol da nossa justiça. Portanto, não importa quão tenebrosa, o quão escura, o quão horrível seja a situação, ao resplandecer o sol da justiça, a situação pode mudar e toda a história pode ser reescrita, porque nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E caso venhamos a perder, a ter prejuízos, a perder uma pessoa amada, a perder um ente querido, temos que cumprir as Escrituras, que diz para nós que temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E para sermos discípulos de Cristo, temos que aprender a colocá-lo acima de todas as coisas e pessoas. Eu não posso amar uma pessoa mais do que eu amo a Jesus. Eu não posso ser mais fiel a uma pessoa do que eu sou fiel a Jesus. Eu não posso acreditar mais em qualquer pessoa do que eu acredito em Jesus. Jesus tem que estar acima. Jesus tem que estar no centro. Jesus tem que ser o rei. Jesus tem que ser o dono. Jesus tem que ser o mais importante. E quando nós alcançamos esse nível, essa realidade, e vivemos nessa dinâmica de fé, é isso que nos torna inabaláveis, irrepreensíveis, cheios de esperança para suportar o dia mau, sabendo que basta a cada dia o seu mal. Porém, nós não andamos ansiosos por coisa alguma, porque sabemos que o nosso Deus continua governando as nossas vidas, no controle da história da nossa redenção. E Ele, certamente, em Cristo, nos fará abençoados, salvos, redimidos e prontos para ter um encontro com Ele e passar a eternidade na presença dEle. Nós temos que crer no Evangelho, crer na Bíblia, na palavra de Deus, nas promessas do Senhor para nós. É isso que nos sustenta. E é isso que nos dá força para perseverarmos, para continuarmos, apesar das dificuldades, apesar das injustiças, apesar dos problemas e das complicações. Temos em Cristo, temos em Deus motivo suficiente para continuarmos crendo, acreditando e esperando que algo pode acontecer para melhorar e aprimorar a nossa vida e dar um toque todo especial à nossa história. Precisamos viver desse jeito, baseado nisso, crendo nisso, e isso vai dar um sentido todo especial à nossa vida. É Deus, é Jesus, é a Bíblia, é a nossa relação com Ele, é a nossa intimidade através do Espírito de Deus que nos faz perseverar apesar da dificuldade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aleluia! Louvado seja Deus pela sua bendita palavra. Pastorzão, Edmilson, aceita aí, meu querido. Confirma aí para nós. Hein? Pastor Edmilson, estamos juntos ou estamos separados? Você está aí ou não está? E aí, Regi, beleza? Valeu a reflexão? Respondi sua pergunta?
Tcharam! E aí, pessoal? Como estamos? Se alguém quiser aí fazer uma pergunta, sugerir um tema ou um versículo para reflexão, como a Regilene sugeriu aí, estamos às ordens. Manda que eu obedeço. Convidado surpresa dessa noite. Não estou conseguindo conectá-lo. Ele não está aceitando o meu convite. Não sei se está com problema na internet lá. Ou se o problema é aqui, não sei. Esperar aí mais um minutinho. Convidado desta noite. Tcharam! Tá entrando, tá entrando. A bolinha tá rodando, rodando, rodando. Mas eu não tô conseguindo ver. Nem ouvir, eu acho. Pois é, mano, eu tenho esse problema aqui no meu... Tá com problema na internet. esse problema. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou entrar aqui por um outro aparelho, aí a gente tenta de novo. Ei, Leinha. Com vocês, Fabrício. Virtual Guitar Shop. Evinho. Regilene. AK Family. Marcélia Ribeiro. Pastor Laurindo. Ilva Maria. Marcele Balestreiro. Boa noite para vocês. Um beijo. E aí, pastorzão Edmilson, tá tendo dificuldade aí para conectar? Aê, garoto! E aí, Manu? Tudo bem, meu querido? Graças a Deus, tudo em paz. Deixa eu arrumar um lugar mais claro aqui. Hein? Como é que você tá? Rapaz, não tô te ouvindo não, hein? Pois é, mas eu estou te ouvindo e bem. O que será que tá acontecendo? Não sei. Fala aí, Edmilson. Eu estou falando. Agora eu tô ouvindo melhor. Vou colocar o fone. Eu acho que Pode ser isso. despertou um alarme aqui no meu telefone. Eu acho que o alarme fez com que... Pode ser. Só um minuto. Ei. Deixa eu ver se eu te ouço agora, peraí. Botar um fonezinho aqui. Tcharam. Fala aí pra nós. Sim, e aí? Aê, garoto! Agora ficou top, hein? Ficaria melhor se eu colocasse um fone também? Não sei, pra mim aqui tá tranquilo, não sei pro pessoal Então, aí. mantém assim que tá bom. Então tá, se o pessoal tá ouvindo, Sim, sim. tá tranquilo. Eu não tô conseguindo fixar o comentário, vou deixar. Pastorzão, vai se apresentando aí pro pessoal te conhecer. Conta um pouco aí da sua história, da sua conversão, do seu chamado, de como Deus tratou com você e tem usado a sua vida para pastorear aí no Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou aquela história do berço evangélico, né? Mesmo que eu não tivesse berço, a gente nasceu numa casa de evangélicos. Meu pai e minha mãe já eram cristãos, assembleanos lá de Minas Gerais. E você que é curioso pelas palavras, pelos nomes, pelas origens, vou te dar um nome interessante, que, aliás, eu acho que te falei. Eu nasci num lugar chamado Cuieté Velho, no município de Conselheiro Pena, em Minas Gerais. E já nasci sob essa condição, já era cristão, os meus pais eram cristãos, minha família, e
Eu e me conheço lá, converti. Edmilson. Eu conheço lá, já preguei lá. Ah, Conselheiro Pena? Valadares, É, Valadares, Conselheiro Pena, e tem um outro lugarzinho ali que eu esqueci o nome. Eu preguei lá ali no Retiro. em Cavate, é essa região, né? Que vai para o Uhum, norte de Minas, que vai acessar a Bahia. sim. Vai para Teófilo Otoni, vai para Janaúba, vai para aqueles lugares lá em cima. Conheço lá. Exatamente. Então, eu sou dessa cidadezinha chamada Cuietá Velho. Na verdade, um distrito, um lugarzinho ligado ao município de Conselheiro Pena. Nasci já como numa família de cristãos, viemos para o Rio de Janeiro, eu tinha 9 anos de idade, isso é 1969, e aí por volta dos 13 anos eu achei que deveria me afastar da igreja e fui fazer umas pequenas coisas, mas foi pouco tempo, graças a Deus, pouco tempo, pouco Amém. tempo. Aos 17 eu me batizei nas águas e aí me tornei membro da igreja e passei a servir a Deus dessa forma, a partir dos 17 anos. E aí, como é que foi que você sentiu que Deus estava te chamando para o ministério pastoral? Ô, Manu, a minha história é um pouco diferente da maioria dos pastores que eu conheço, né? Por exemplo, muito diferente da sua história. Você tem um chamado, você vai para o seminário e se prepara, quer dizer, você recebe, você tem um chamado e se prepara para isso. Eu acabo, por conta de outras implicações, de trabalho, de uma série de coisas, eu fui pastor, me senti chamado pelo Senhor, claro, desde muito novo, e fui trabalhando, fui me exercitando da igreja, passei por todos os departamentos, escola dominical, todo mundo, juventude, todos os departamentos, e acabei sendo reconhecido pela igreja. Acabei me submetendo a uma prova, né, na nossa convenção aqui do Rio de Janeiro, fui indicado pela minha igreja, me submeti a uma prova e me tornei pastor em 1999. Uau! O ano que eu converti. Pois é, muitas Eu fui, aliás, coincidências, né? minto. O ano que eu converti, não. O ano que eu batizei. Eu Sim, converti em final de 98 e fui batizado dia 23 de maio de 99. pois é, eu fui ordenado pastor em novembro de 99, e foi quando eu fui ordenado pastor, né? Com alguma Então já resistência, tem 20 é, anos, né, de ministério. 20 anos. Assim, eu tive uma resistência. A primeira vez que fui chamado à convenção, não quis ir. A primeira vez que a igreja me indicou, eu relutei, não quis ir. E aí esperei mais uns 3, 4 anos. Enfim, em 1999, eu fui ordenado pastor. Isso por conta de eu ter uma vida sempre de trabalho. Quer dizer, eu sempre servi a igreja, sempre servi a igreja com o tempo que me restava. E ainda é assim hoje, porque ainda hoje eu sou empregado, vou para o meu trabalho durante a semana e faço o que posso, me viro, me desgasto o tanto que posso para servir ao Senhor, porque o meu trabalho é a minha forma de sustento, mas a igreja e a obra do Senhor é minha paixão. Então, faço tudo que posso. Essa maneira de pastorear é chamado pela turma, os estudiosos eruditos aí da eclesiologia, eles chamam esse tipo de ministério de bivocacionado. Que bom. Bivocacionado, no sentido que eles compreendem que algumas pessoas são duplamente chamadas por Deus para atuarem na sociedade secular, né, com um determinado ofício, e lá vão exercer o seu ministério evangelístico, missionário, etc., mas que Deus também as chama para servirem, cuidando e ensinando na igreja. Então é um ministério bivocacionado. Quem escreveu sobre isso de maneira brilhante foi o pastor Eugene Peterson, né? Mas a Sim, pronúncia seria algo como Eugene Peterson. eu digo Então, isso. é um pastorzão dos Estados Unidos que começou o ministério de forma bivocacionada, e ele tinha umas filosofias ministeriais bem,
bem diferenciadas. Inclusive, ele tinha uma prática, num dos livros dele, eu li que ele pastoreava 6 anos sem tirar férias e sem tirar folga. Ele pastoreava 6 anos ininterruptos, Direto. sem férias e sem folga direto. No 7º ano, era o ano sabático. Aí era um ano inteiro de férias. Me parece, é uma ideia diferente, né? Me parece boa também. E aí ele diz que quando apresentou isso para o conselho da igreja, os irmãos retrucaram, né? Poxa, mas a gente vai ficar um ano sem o pastor? E aí ele fez a conta. Ele falou, olha, se eu contar 6 anos, são 6 férias. Então eu já tenho 6 meses, pelos 6 anos. E se eu contar pelo menos uma folga por semana, ele fez o cálculo de quantas semanas tinham em 6 anos, multiplicado por um dia, pelo menos. Mas lá nos Estados Unidos, eles pensam na questão de 2 dias de folga por semana. Então, Sim. ele falou, dá no mesmo. Dá no mesmo. Se fizer a conta, vai dar igual. Então, ao invés de tirar férias e folga, eu vou trabalhar 6 anos direto e quero ter um ano sabático. A cada 7 anos, eu fico um ano de boa para curtir minha família, para ler. E aí ele diz que nesses anos sabáticos é onde ele escrevia os livros, é onde ele produzia, assim, fora da igreja. E eu imagino que seja um ano para você se dar uma repaginada, né? Pensar no que você está fazendo, pensar no que você pretende fazer, acertar alguma coisa. Eu acredito que um ano assim seja muito legal, seja muito bom. É uma boa ideia, Manu. Interessante, muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. E tem um outro pastor também, deixa eu ver se eu me lembro agora aqui de quem se trata. O John MacArthur, sabe? Sim, John sim. MacArthur. Então, eu tenho uma Bíblia, tenho uma dada por ele. De estudo, né? Sim. Muito boa, eu tenho também. Inclusive, eu usava ela para pregar até o dia que eu ganhei aí no Rio, na Sociedade Sim. Bíblica, aquela Nova Almeida atualizada lá, aí eu substituí e guardei a do MacArthur. Eu ganhei a do MacArthur quando eu saí de Guarapari. Eu era da PIB de Guarapari, e quando eu vim para assumir Guaranhões, um grupo de irmãos fizeram lá uma despedida e me deram essa Bíblia de presente. E eu usei ela aqui esses 4 anos e tanto, 4 anos e meio. Aí, os últimos 6 meses eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Mas o John MacArthur, ele tem também uma filosofia ministerial diferente. Eu li num livro dele, se eu não me engano, é o livro chamado Guerra pela Verdade. Eu acho que é isso, em português ficaria assim a tradução. E eu li e ouvi, ele teve aqui no Brasil, em 89, se eu não me engano, numa conferência fiel para pastores e líderes. E 89 eu era uma criança de 6 anos, mas eu assisti o DVD. Eu tive acesso aos DVDs. 8 mensagens. Ele pregou todos os dias da Fiel, e o tema daquele ano foi a natureza da igreja. E aí ele pegou a natureza espiritual, a natureza missionária, a natureza institucional, a natureza e pegou 8 naturezas da igreja, a natureza terrena, a natureza eterna, a igreja militante, a igreja triunfante. Ele trabalhou tudo isso maravilhoso. Eu assisti às 8 várias vezes. E nessas palestras, ele também mencionou essa questão do ministério dele. Ele disse que ele reuniu o conselho da igreja e disse assim: olha, irmãos, eu só vou pregar e ensinar. Eu não sou bom de visitar, eu não sou bom de aconselhamento, eu não sou bom de administração, eu não sou empreendedor, não sou visionário, não sou nada. O meu negócio é explicar e aplicar a Bíblia para a vida espiritual de vocês. E a igreja, diz ele, que naquela época tinha cerca de 300 membros. E ele perdeu quase 100 pessoas. É ousado, né? Quando ele apresentou isso para a igreja, ele disse: olha, vai ser assim.
Mas, pastor, como é que você vai? Ele falou: ó, eu vou aconselhar do púlpito, eu vou visitar do púlpito, eu vou administrar, eu vou fazer o meu papel do púlpito. E aí nós vamos preparar aqui na igreja, vamos discipular, vamos treinar pessoas, ou pegar pessoas já treinadas, e vamos montar um colegiado. Então, quem for bom de administração, vai trabalhar para administrar. Quem for bom de aconselhamento, vai trabalhar no gabinete. Quem for bom de visita, vai fazer isso. E aí nós vamos colocar a pessoa para cada área e eu vou ficar só com o púlpito da igreja, para direcionar a igreja com relação à doutrina e à Bíblia. E aí, resultado, ele perdeu quase 100 pessoas, mas continuou com essa filosofia e está lá na mesma igreja, acho que chama Verdade e Vida, Life, acho que como é que é? Life and Truth Church, se eu não me engano é isso. Sei que ele tem um programa na rádio lá nos Estados Unidos, que tem esse nome também, eu acho que está ligado à igreja e tal, mas enfim, o que eu quero dizer é que ele tomou essa decisão de mudar completamente a filosofia do ministério e ficou só com o púlpito, pregando e ensinando, e foi colocando uma pessoa em cada área, montou um colegiado. Ele está lá nessa igreja há quase 30 anos e hoje é uma igreja com milhares de membros. Quando você fala conselho, você falou 2 pastores e falou conselho 2 vezes, né? O pastor reuniu o conselho, e isso é uma coisa pela qual eu tenho muita admiração e sinto falta disso na nossa prática. Porque eu acho que isso traz maior segurança para a igreja, né? Porque se o pastor se entender como um servo da igreja, ou o principal servo dela, eu acho, evidentemente, que a igreja estará melhor servida de pastor. E se ele se entende, né? Se ele consegue se reconhecer limitado em uma ou outra área, eu acho também isso uma coisa muito legal. Porque eu conheço pastores que não pregam nada, que não ensinam nada, mas que são visionários, como você disse, administram muito bem e conseguem gerir tudo e fazem muito bem. Se ele tiver a simplicidade de entender que ele não é bom no púlpito e der isso a um outro ou a outras pessoas em quem ele confie, eu acho que a igreja vai bem. Eu sei que de um modo ou de outro, a igreja pode ir bem, pode ser bem orientada, bem organizada. Mas eu gostaria de ter um conselho por aqui. Gostaria. Cara, eu aprendi, esses dias, inclusive, pregando, eu ensinei isso à igreja, né? Assistindo um documentário da... Qual que é aquela dos bichos? Animal Planet. Animal Planet, isso. Tem vários, eu né? ia falar Discovery, mas não é não, Pode Animal ser. Planet. Também. Discovery de animal, né, e tal. Discovery de mas tudo. eu acho que foi no Animal Planet. Uma reportagem, um documentário sobre uma matilha de lobos. Sim. Lá num lugar da Groenlândia, sei lá onde é que era, se era Finlândia, Groenlândia, um lugar gelado desse frio aí, de gelo, e a matilha de lobos. E o cara passou anos filmando e pesquisando essa matilha, que tem lá um comportamento peculiar e tal. E aí, rapaz, o cara, passando as imagens do documentário, e o cara foi mostrando, nasceu um lobinho lá. E aí o documentário começa assim, ó, essa é a matilha tal, eles andam de tal lugar para tal lugar, e na tal época do ano eles migram para não sei o quê, aquela introdução, aí ó, esse aqui é o lobo alfa. E aí foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, isso já tem alguns anos, essa expressão alfa. Como assim, o que é alfa? E aí eu fui, pelo contexto, entendendo o lobo alfa. Eu imaginei, alfa é a primeira letra do alfabeto grego, alfa então deve ser o líder, né? O líder. É o alfa da matilha. O cara falou assim. Eu falei, e aí eu fui. E eu era naquela ocasião, eu era gerente de 3 empresas. Trabalhava no posto de gasolina, numa imobiliária e numa construtora.
3 empresas do mesmo dono, né? E eu trabalhava para ele e acabava que gerenciava tudo e tal, enfim. Então, eu estudava muito sobre liderança, gestão de pessoas, né? Trabalho em equipe, porque é tenso lidar com gente, peão de obra, Sem frentista, dúvida. depois de gasolina, e tem que ter todo um traquejo. Eu era muito novo, eu tinha 20 anos, 22 anos, e eu tentando aprender e lendo livros, e lendo tudo, Dale Carnegie, e Quem Mexeu no Meu Queijo, e Gerente Minuto, não sei o que Minuto, blá, 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 e tentando aprender e me virando, meu Deus, e agora... E aí, rapaz, alcateia é de lobos, matilha é de cães. É, né, Lídia? É isso aí. Show. Benção. O alfa da matilha é. Talvez então esse documentário era de cachorro selvagem, nem era lobo. Não sei. Eu sei que a expressão era alfa da matilha. E aí, rapaz, o resultado é o seguinte, Edmilson. Eu aprendi um negócio muito precioso, cara. O lobo, o cachorro, seja lá que bicho que era, eu achei que era lobo, mas ele nasceu. Aí tinha lá o alfa, um bichão, cachorrão lá, grandão, fortão, e ele protegia a galera e tal. E aí o documentário começa. Fulano aqui é o alfa e nasceu o cachorrinho aqui. E aí aquele cachorrinho foi crescendo, ficou jovem, ele brincava, lá, e mostra, esse é o cachorrinho fulano de tal. E não sei o que, nananana. Aí um dia, aquele cachorrinho que cresceu enfrentou o alfa. Sim. E eles tamparam na briga, cara. E se engalfinharam. E a matilha, o alcateia, sei lá, ficou toda em volta, cara. Parecia um evento, assim. Ficou todo mundo em volta, assim, sentadinho, cara. Observando, assim, com o rabinho e tal. E eles brigando, e ia pra lá e vinha pra cá. E os bichos tudo olhando. E aí, de repente, o mais jovem dominou o alfa. Dominou. E aí o alfa meio que se rendeu, assim. Ele se entregou. Aí o jovem tirou a boca da garganta dele e ficou sentadinho, cara, assim, do lado dele, e ele saiu, cara, muito interessante. Interessantíssimo. Ele saiu e foi para trás da roda. E tinha, assim, os lobos os mais jovens e os mais velhos. O alfa, que perdeu a briga, foi para trás dos mais velhos. Como quem diz assim, agora eu me submeto ao novo alfa. E aí Ao o novo cara do mundo. documentário disse assim, é assim que funciona com os cães, é assim que funciona com os lobos. O alfa é sempre aquele que é o melhor daquela época. Ou seja, no entendimento deles, eles são os bichos irracionais, hein? Sim, imagina. Irracionais, né? São cães, são lobos. No entendimento deles, irracional é o seguinte: se ele me venceu, ele está mais apto a proteger do que eu. Então deixa ele liderar agora. Sim, Entendeu, Edmilson? me parece a conversa que você teve com o pastor de ontem, não me lembro o nome dele, Cabeça Branquinha, que o Não. escritor, você está conversando, foi ontem? Ah, não. Foi anteontem, foi o Marcelo Aguiar. Esse. E aí ele conta, na conversa de vocês, ele conta a história do pastor antigo que o Isso. colocou, né? Pastor Fez dele pastor. Orivaldo Pimentel, daqui de Vitória, uma lenda. Me parece que 21 anos, e aí o pastor se submete a ele, diz assim, eu sei liderar, eu sei ser liderado. Me lembra aquele centurião que pede para que Jesus vá até a casa dele curar o seu servo, e tem um momento que ele diz para Jesus, olha, eu tenho aqui essas pessoas sob a minha liderança. Se eu disser a um vai, ele vai, se eu disser vem, ele vem. Mas eu também estou embaixo de liderança. Então, assim, se a gente souber se entender nesse papel, eu acho que a gente anda um pouco melhor, né? Exatamente, Mas cara. isso é E aí muito eu batista, lembro. isso não é muito assembleiano, não. Mas, o Edmilson, eu lembro, cara, como foi impactante para mim. Eu tava assistindo um documentário, cara, de Imagino. cachorro, de lobo, sei lá o que era. Cara, mas aquilo explodiu minha cabeça e abriu os meus olhos para essa verdade. Não tem como eu ser bom em tudo. Não tem É como. isso aí. É Então, o isso que eu aí. preciso é aprender
a fazer, eu vou liderar naquilo que eu reconheço que eu sou bom, que eu tenho capacidade, que eu tenho habilidade. Agora, naquilo que eu tenho deficiência, eu vou deixar o outro fazer no meu lugar. Porque se ele sabe mais, se ele tem mais experiência, mais traquejo, e faz melhor do que eu preciso deixar que ele faça para o bem da matilha, da alcateia, Sim. entendeu? Para o bem Mas aí do... você tem que ter o foco no povo, nas pessoas que serão beneficiadas, né? Eu aprendi isso na prática, na minha ação. Eu sou de uma igreja, sou liderado por um pastor, pastor José Rodrigues da Silva, pastor da minha igreja aqui no Rio de Janeiro. Eu já disse para você, já falei a respeito dele, estou falando isso publicamente. É um homem simples, que também viveu a vida dele toda como representante comercial, correndo as cidades do Norte Fluminense e outras regiões, e ao mesmo tempo servindo a Deus, e servindo a Deus como obreiro, como pastor, mas assim, uma pessoa simples, né, um olhar simples para a vida, mas uma capacidade absurda de enxergar as coisas, né, visionário, bom administrador, e tudo que este homem fez até o dia de hoje prosperou. Né? Prosperou porque ele tem ele me ensinou isso na prática, ele me ensinou isso, que assim, quando tem alguém faz a determinada coisa melhor do que você, para o bem do povo, ainda que isso machuque você um pouco em algum momento, mas para o bem das pessoas, para o bem da matilha, né, que ele faça, vai ser melhor. E se vai ser melhor para o povo, amém, que seja assim. Mas não é fácil não, tá? É verdade. É um exercício de humildade que todo cristão deve ter e deve fazer, não tem para onde correr não, né? Meu É querido, muito verdade. obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sabedoria, obrigado por tudo, você é bênção na minha vida e na vida de tantas pessoas. Que Deus continue te abençoando. Vai acabar a nossa live agora, o Instagram vai cortar, mas eu quero te agradecer e desejar que Deus continue te abençoando, sua esposa, da Vilma, e filhas. Abençoe a todos aí, fiquem na paz, foi um privilégio estar com você mais uma vez. Prazer meu, Manu, prazer meu, te abençoe muito. Amém. Até mais, que Deus abençoe a todos aí, fiquem na paz, que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sobre nós, para a glória de Deus. Amém. Amém.